Bom, hoje o Internacional, após ter abaixado a água do Menino Deus, o estádio Beira-Rio estar nesse momento não inundado, o Inter começou a enviar alguns profissionais para saber a real situação do gramado do estádio Beira-Rio. No vídeo hoje eu quero te trazer alguns bastidores de como que está a situação do Beira-Rio, quanto tempo o Inter prevê para conseguir arrumar a grama, para ver se vai poder ter o Beira-Rio, por exemplo, à disposição a partir dos meses de julho e até mesmo agosto. Além disso, também quero te trazer uma novidade dentro dos bastidores falando sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro e sobre, inclusive, algo surpreendente, uma ação do Corinthians em apoio ao Internacional e também ao Grêmio e ao Juventude que eu quero também te contar no vídeo hoje. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, aqui neste dia 13, segunda-feira. Teoricamente, hoje é quando o Inter iria se reapresentar para fazer a sua primeira atividade depois de todas essas enchentes, mas o Inter ainda não se manifestou e a tendência é que não treine ainda, pelo menos no dia de hoje, o dia de amanhã. O Inter ainda vai se pronunciar sobre essa situação, mas o Inter que deve treinar na Morada dos Quero-Queros em Alvorada, até porque, né, por mais que o estádio de Beira-Rio a partir de agora, já vou falar sobre a situação dele, a água tenha baixado, né, ainda é um gramado que está impraticável. E o CT Parque Gigante ainda está coberto d'água, inclusive nessa tarde o Rio Guaíba já subiu, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, para 5 metros e 1 centímetro. A tendência é que possa chegar a 5,40, 5,50 e por causa dessa situação, a tendência é que realmente o Inter tenha que treinar em Alvorada, na Morada dos Quero-Queros. O Inter sabe que pelo menos durante esse mês de maio não vão ocorrer jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas tem, por exemplo, um jogo no fim do mês, que no vídeo amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, um jogo no fim do mês, que é um jogo da Conmebol contra o Belgrano, que é um jogo que o Inter é mandante, e esse jogo o Inter vai ser obrigado a fazer. Sim, o Inter vai ser obrigado a fazer esse jogo, e amanhã eu vou te explicar o porquê. Mas eu quero te explicar como é que tá a questão do estádio Beira-Rio. Hoje o estádio Beira-Rio, né, o bairro Menino Deus em si, ali a Padre Cacique, amanheceu sem água. A gente sabe que como o Guaíba está subindo, pode ser que novamente essa região seja inundada. Tanto ali essa parte do Menino Deus próximo ao estádio Beira-Rio, quanto o próprio estádio Beira-Rio. O Inter não fez nenhuma medida de segurança para tentar barrar a água de entrar no Beira-Rio, até porque a grama do estádio Beira-Rio ela morreu. Ela foi plantada, né, antes de começar essas enchentes. É uma grama que o Inter colocou para inverno chamada Acven, que é uma grama especializada exatamente para esse tipo de situação de inverno que a gente vai passar ao longo desses próximos meses. E era uma grama que recém estava nascendo, tanto que gerou até aquela polêmica, né, no jogo do Inter contra o Atlético Goianiense. Olha, o gramado tá ruim. Na verdade, o gramado não estava ruim, a grama nova estava nascendo. E toda essa grama, ela foi completamente morta com a água que esteve no estádio Beira-Rio, que era uma água completamente imprópria, uma água com muita contaminação, com muitas bactérias, enfim. E o Inter hoje, sabendo que o estádio Beira-Rio tinha completamente, já não estava mais inundado, né? A água já tinha saído, por exemplo, do estádio Beira-Rio, o Inter levou profissionais para saber a real situação do gramado. O que começou a ser feito no dia de hoje? A limpeza da grama, né? Tirar todos os resíduos, todas as bactérias dentro dessa grama para poder fazer um replantio. Muitos perguntaram por que a área de volta do estádio, né, a área em volta ali da grama, né, a parte de fora, onde ficam os bancos de reservas, a grama estava verde. A parte de fora da grama é uma grama sintética, por isso que ela tá verdinha, bonitinha, mas é porque é uma grama sintética. Dentro ali que a gente vê a grama natural, é uma grama que está completamente morta, uma grama que vai ter que ser replantada. E aí o presidente Alessandro Barcelos até deu uma entrevista para o Redação Sport TV, onde ele falou que vai demorar para o Beira-Rio estar em condições, porque não é só a grama que está prejudicada, né? Todo o túnel de acesso do Inter, todo o túnel em volta do Internacional foi completamente afetado. Então os dois vestiários, toda a parte ali de zona mista,
toda a parte ali também dos portões que a torcida faz para entrar, né? O P3, o P4, o P5, todos os portões, tudo dentro do estádio Beira-Rio ali no primeiro andar, tudo foi completamente afetado. Então o Inter vai ter que fazer uma manutenção geral, uma limpeza geral, e isso vai demandar um tempo. O presidente Alessandro Barcelos estima que até 60 dias, né? Após toda a água baixar e o Inter começar a fazer esse processo, né? Para realmente o estádio Beira-Rio estar em condições de novamente receber uma partida. E se a gente prevê que, infelizmente, a tendência é que o Guaíba continue subindo e a água volte, a gente está falando de 60 dias, a gente está falando de um Beira-Rio que poderia estar à disposição a partir de agosto, talvez até setembro. Então, nesse momento, a gente não sabe exatamente uma ideia, mas um Beira-Rio só deve estar à disposição a partir de agosto ou setembro. Com isso, o Inter possivelmente vai ter que jogar em algum outro lugar, porque a Conmebol vai querer e exige do Inter isso. Falando um pouco sobre a CBF, que ontem enviou um documento, inclusive esse documento irritou muito o Internacional, o vice-presidente do Grêmio, o Antônio Brum, também veio ao público falar sobre essa situação, falando que um absurdo a CBF marcar uma reunião somente para o dia 27. A gente está falando que uma reunião que vai acontecer daqui 2 semanas, ou seja, o Brasileirão não vai parar agora. Se a CBF fazer uma reunião agora para daqui 2 semanas, é porque o Brasileirão não vai parar. E o Inter conseguiu já a maioria dos clubes do Brasileirão, né? O Inter, Grêmio e Juventude conseguiram a maioria. São 14 clubes do Campeonato Brasileiro Série A que querem a paralisação. E hoje o Corinthians, por meio do presidente do Corinthians, Augusto Melo, se colocou a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro em solidariedade a tudo que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, que era uma ação inclusive surpreendente. A gente não esperava que o Corinthians, por exemplo, ia apoiar o Inter, o Grêmio e o Juventude nessa causa. Com isso, a gente tem 14 clubes do Campeonato Brasileiro Série A que querem a paralisação, mais que a maioria. Outros 4 não ainda se pronunciaram. O caso da dupla Bavi, o Bahia e o Vitória não se pronunciaram sobre essa situação. O Red Bull Bragantino e o São Paulo. São Paulo deve se posicionar no dia de hoje, porque nessa segunda-feira ele tem um jogo contra o Fluminense. Após o jogo, né, o presidente do São Paulo ou o vice-presidente deve se posicionar sobre essa situação. Mas existem 4 clubes ainda, pelo menos até o momento, neutros, e 2 clubes que são contras. Mas aí são aqueles 2 clubes que a gente sabe que, querendo ou não, a CBF leva muito em consideração, e por causa desses clubes que a gente não vai ter uma paralisação, que é o Palmeiras e o Flamengo. Ambos os clubes não querem a paralisação do Brasileirão e são os únicos 2 clubes que não querem. E a gente sabe que essa reunião que vai acontecer no dia 27, o Flamengo vai tentar falar para paralisar na Copa América. Na Copa América, paralisar o Brasileirão, e aí o Inter fazer esses jogos atrasados na Copa América e o Inter ser prejudicado porque vão ter jogadores que vão disputar a Copa América. Então a gente já sabe, esse roteiro já está completamente arquitetado. Não paralisar o Brasileirão agora, paralisar na Copa América, para daí o Inter, o Grêmio e o Juventude fazerem esses jogos atrasados na Copa América, sendo prejudicado, não tendo, por exemplo, pegar o caso do Inter, não tendo o Rocher, não tendo o Valência, não tendo o Borré, não tendo o Arangues, né, não tendo esses jogadores. Pegar o caso do Grêmio, por exemplo, não tendo, por exemplo, o Vila Sante. Então, isso vai acontecer, isso é certo que vai acontecer nessa reunião no dia 27. Obviamente, o Inter tem uma maioria, o Inter tem um consenso hoje, mas a gente sabe que, querendo ou não, quando o Flamengo e o Palmeiras estão juntos e unidos, a CBF, infelizmente, leva muito em consideração, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião. Grande abraço, valeu, falou e foi!